Nós cá dentro temos uma rádio e ela tem várias estações. E uma dessas estações está todo o dia a dizer: tu não és suficientemente bom, tu não és capaz. Foi mesmo muito difícil para mim parar e celebrar e me dar mérito. O facto de me dizerem que eu também não podia ser mãe, empresária e profissional ao mesmo tempo também me impulsionou. Filipe, olha, antes de começarmos propriamente assim a nossa conversa e o fazer acontecer, mas explica-me de onde é que vens, como é que foi o teu contexto familiar, dá-nos assim um enquadramento. Então, eu nasci no Funchal, na Madeira, sou filha única. Vou-te dizer aquilo que toda a gente diz: não tens sotaque. Exato. Tenho, não é? A gente vai perceber daqui a bocadinho que tens. Sim, tenho. Mas já são mais anos cá, em Lisboa, do que lá. Sou filha única, mas não por vontade própria, portanto fui muito persistente a tentar que os meus pais tivessem mais irmãos. Então eu acho que acabei por desenvolver irmãos de coração para compensar aqueles que não tive biológicos. Cresci numa ilha, lá está na Madeira, com tudo o que pode ter de bom e com todos os desafios que isso também pode ter. Portanto, acho que naquela imensidão do mar, proporcionalmente fui sonhando com aquilo que havia para além daquele mar. E, portanto, quando aterrei em Lisboa aos 18 anos para estudar Psicologia e defraudar as expectativas familiares e de muitos amigos que foi o que fosse para Medicina, enquanto menina boa aluna, estudiosa e promissora profissional, portanto borrei a pintura indo para a Psicologia. E tu querias ir para a Medicina? Não queria, mas só tive a coragem de dizer isso em voz alta no 12º ano, em tempo útil. E foi um grande desafio. Depois, durante cerca de um ano, sentir o luto à volta de muitas pessoas que me amavam, dessa expectativa defraudada. Isso é super interessante, não sei se sentes, mas ter a coragem de ir contra pessoas de quem amamos e gostamos e consideramos é super difícil. Muito. Não é? Dizer que não a eles é dizer sim a nós próprios, mas isso é tão difícil de ser feito, não é? Por isso é que eu durante muito tempo dizia-lhes que sim. Aliás, para tu teres uma noção, eu fui ver faculdades de Medicina no 11º, viajámos no verão, perceber se eu ficasse em Lisboa, no Porto. Mas já sabia? Internamente eu já sabia, mas ainda não tinha aquela coragem de expressar. E eu acho que isso ao longo da minha vida, em vários momentos, felizmente jogou a meu favor, que é no momento mesmo incisivo em que eu tive que me afirmar entre dizer sim a mim ou dizer sim aos outros para agradar, eu disse que sim a mim, com tudo o que isso custou. E custou muito, obviamente. Depois, lá está, aquela ideia de uma miúda de 18 anos que vir para Lisboa é uma espécie de viagem de finalistas, não é? Portanto, passado muito pouco tempo. Eu não sei se concordas, mas nós ilhéus temos que crescer muito rápido, não é? Muito rápido. De repente, aos 18 anos não tens nada do que estavas habituado, estás num lugar completamente diferente. Completamente. Começas a fazer contas. Eu lembro-me, passado muito pouco tempo, André, de estar no supermercado e a pensar: então era por isto que o meu pai discutia marcas de iogurtes. É porque faz diferença realmente no preço que vamos comprar. São coisas muito pequeninas e a saudade, eu acho esta palavra portuguesa ganha outro significado. E foi aí que a minha síndrome de impostora disparou completamente, porque eu, que venho, lá está, de uma ilha com imensos amigos, mais rapazes do que raparigas, com imenso suporte familiar, venho para uma cidade onde eu não conhecia praticamente ninguém e caio de paraquedas numa faculdade onde 85% são raparigas. E a verdade é que, voltando atrás, e isto pode parecer assim muito antigamente, mas em 2002, quando eu aterro em Lisboa para estudar, há muito pouco tempo lojas, por exemplo, como a Zara, não haviam lá. Portanto, foi muito um choque cultural de filmes, de referências musicais, roupas, marcas. Portanto, eu, neste contexto, claramente, o meu cérebro foi: tu não pertences aqui, lá está, vão descobrir que tu entraste aqui, mas tu não pertences aqui, o que é que estás aqui a fazer? Tu não és como elas, tu não és tão boa como elas, seja a que nível for. Então foi assim um processo. Já que tocaste neste tema, que é o tema também aqui do teu livro,
O que é, se tivesses que explicar a uma criança com 10 anos o que é este síndrome da impostora, o que é que dizias? Dizia-lhe, olha, sabes que nós cá dentro temos assim uma rádio e ela tem várias estações e uma dessas estações é uma estação que está todo o dia a dizer tu não és suficientemente bom, olha para os outros, eles são melhores, tu não és capaz, tu podias fazer melhor, tu não tens o que é necessário para seguir em frente. E às vezes quando tu sintonizas nessa estação, que às vezes até se autossintoniza, tu não sabes como e aquilo já está a dar aquela estação, o botão dispara para um volume muito alto, para um volume de 7, 8, 9, então torna-se tão ensurdecedor que tu por momentos acreditas mesmo naquela voz. E é isto que é o síndrome do impostor, é uma voz interna que te vai colocando muito em causa de uma forma muito corrosiva e que ou te faz trabalhar imenso, triplo as outras pessoas todas, e portanto tu consegues, tu superas, tu és melhor que todos, mas à custa de muito sofrimento interno e de muita saúde e de perda de equilíbrio, ou tu paralisas, congelas, dizes que não a oportunidades e a convites que tu querias dizer que sim, não te dás com as pessoas que tu te querias dar porque tu achas que não és suficientemente bom para estar ao lado delas. Então nós precisamos no fundo de começar a fazer eu diria todos nós temos este papel um bocadinho de DJ, que é começar a mudar de estações de rádio, não é extingui-la, porque ela vai lá estar, mas é completamente diferente esta vozinha interna estar com o volume 2, 3 e tu teres consciência, olha, isto é só uma estação de rádio, isto é só um pensamento, não é uma verdade absoluta. Fixe, está aqui. Que outras estações é que existem? Que outras músicas é que existem e outros pensamentos na minha cabeça? Então nós precisamos dessa capacidade. Eu ia te perguntar isso, é que consequências em específico e como é que isso se traduz depois, porque tenho a certeza que muitas das pessoas que me estão a ouvir sentem ou isso ou uma parte disso. Como é que isso se manifesta? Como é que as pessoas se podem ganhar consciência de que isto é aquilo que a Filipa falou? Sim. Olha, primeiro, comparação. Presumo que esse seja o primeiro passo, é a gente ter consciência de que eu estou naquele canal de rádio. Sim, nós precisamos mesmo ter consciência deste canal de rádio, desta voz crítica, porque o primeiro passo é ganhar essa distância, é deixar de acreditar naquilo que nós pensamos e naquilo que os outros nos dizem. Ou seja, aquilo que nós pensamos é uma parte de nós, não é um absoluto. Aquilo que os outros nos dizem também é uma parte. São opiniões, são percepções. São legítimas e umas têm muito peso, daquelas pessoas que nós mais amamos, mas também não são o nosso destino, não são aquela realidade absoluta de tem de ser assim. Isso, essa flexibilidade e essa perspectiva, reclamar essa liberdade de escolha é fundamental, isso em primeiro lugar. Depois a questão da comparação, quem está mergulhado na síndrome de impostor troca o que é inspiração e referência por comparação. Portanto, eu não olho para aquela pessoa e digo, bem, olha, que empreendedor criou este programa na faculdade, isto realmente é muito inspirador, isto se calhar até me vai ajudar um dia. Não, eu digo, olha, já criou um programa na faculdade, já é docente, e eu ainda não, e eu nunca vou ser, porque eu não tenho o que é. Portanto, de repente, eu estou permanentemente a comparar-me, tenho 2 pesos e 2 medidas, que é outro indicador, portanto sei muito bem elogiar os outros são incríveis, mas é sorte, é sempre sorte. Portanto, lá está, eu chego ao fim de uma maratona onde corri com uma mochila cheia de pedras às costas, acabei e digo, foi sorte, foi só sorte. Portanto, eu nunca tenho a capacidade de me dar mérito, de me reconhecer valores. É sempre porque eu tive a ajuda desta pessoa, porque eu conhecia aquela pessoa, porque esta pessoa acreditou em mim, porque foi no início do mês, porque foi no fim do mês. Sim. É sempre qualquer fator externo menos a minha competência, o meu valor. E depois na prática isto pode-se traduzir, lá está, em comportamentos como sobrepreparação e portanto isto é um grande fator de risco para burnout, para exaustão. Portanto, eu faço mais uma formação, eu leio mais um livro. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca estou suficientemente bem preparada nem capacitada para. Portanto, é preciso estar sempre nesta roda incessante de insatisfação crónica. Ou, por outro lado, eu paraliso, eu congelo, eu isolo-me, precisamente porque não tenho o que é necessário. Então, isto são, assim, alguns dos indicadores. Por exemplo, numa empresa, ou mesmo numa faculdade ou numa escola, alguém com este fenómeno psicológico tende a ter muita dificuldade em trabalhar em grupo e até em delegar, porque acha sempre que tem que provar mais o seu valor e não tem segurança precisamente para dividir tarefas. Então este vai ser aquele líder ou mais autoritário ou muito de micromanagement, em que ele faz tudo porque não confia nele próprio. E
Há alguma relação entre ser uma pessoa que não gosta de entrar em conflitos, que precisa de ser aceita, ou isso não tem nada a ver com... Sim, esse é um dos fatores da personalidade. Imagina, assim, nós não nascemos com síndrome do impostor, nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa história de vida, da nossa infância, das experiências que vamos tendo em escolas, na sociedade, culturais, mas claramente nós conseguimos perceber que existem algumas personalidades que vão tendo um terreno mais fértil, por assim dizer, para este tipo de árvores germinar. E claro que pessoas que são mais avessas ao conflito, portanto têm mais dificuldade em colocar limites, que são mais vulneráveis no sentido em que se vão colocar mais elas em causa antes de colocarem em causa o outro, que muitas vezes têm ali uma coluna vertebral muito frágil em termos de autoestima. Portanto, eu toda a minha vida fui ensinada a receber um elogio e dizer, oh, não, deixa estar, ou ai, não digas isso. A não saber receber um elogio. Isto é uma humildade tóxica que me vai corroendo. Então são assim alguns dos indicadores que depois vão derivando para aqui. Engraçado porque eu estou a rever várias pessoas assim na minha cabeça com coisas muito parecidas com o que acabaste de dizer. Sim. Filipa, mas então conta-me, faculdade, psicologia, a seguir sais da faculdade e... Olha, a seguir saio da faculdade e, portanto, felizmente também tive este espírito logo muito, eu acho que provavelmente empreendedor, olhando para trás e humilde ao mesmo tempo de perceber que não seria com um conjunto de cadeiras que eu ia saber transformar vidas. Portanto, fiz estágios de observação, ia tudo o que pudesse ser conferências, fiz voluntariado, portanto... Tinha muito esta avidez de mundo para me capacitar e preparar o melhor possível. E, portanto, faço um estágio académico, faço um estágio profissional. Enquanto estou a fazer o estágio profissional, já estou a fazer uma pós-graduação. Portanto, tudo isto pôs-me realmente num ponto em que, quando eu termino a faculdade, eu já estava melhor posicionada que muita gente. E, na altura, surgiu um concurso público para o município de Óbidos, que eu vi, que eu achei que era uma oportunidade extraordinária, que partilhei com várias colegas. E nenhuma concorreu por vários motivos, porque me diziam, Filipa, esquece, é um concurso público, sabes o que é que isso significa? Só entras se conheceres alguém. Outras diziam, é muito longe, é 80 km de Lisboa, 1000 obstáculos. E eu dizia, vocês só colocam objeções. E eu digo, então e se eu tentar e eu conseguir? E se eu tentar e não conseguir, fica a aprendizagem. E eu consegui. Precisamente por ser uma outsider, curiosamente, precisamente por já estar bastante bem capacitada. E isso foi muito importante para mim porque foram 3 anos lá a trabalhar com equipas multidisciplinares, a trabalhar de forma transversal, desde equipas técnicas à comunidade, com adultos, com crianças. Trouxe-me realmente muito mundo e trouxe-me novamente esta escola verdadeira de agora estás no mundo profissional. Portanto, já acabou o guião de escolas, de faculdades. E tudo começou por aí. Depois percebi claramente que este mundo da área clínica na altura era a minha paixão e percebi que se trabalhasse no público queria trabalhar com crianças e famílias, se trabalhasse no privado preferia trabalhar com adultos e deu-se depois uma oportunidade e portanto vim depois para Lisboa integrar uma outra equipa, uma clínica privada, mas também sempre com esta complementaridade, trabalhar com médicos, outros profissionais de saúde, trabalhar em empresas, este contacto com os mídia. Ia-te perguntar uma coisa que disseste que eu registrei e achei interessante, que é, eu ali aprendi que queria isto e queria aquilo. E acho isso importante, da gente afirmar o que é que quer, porque a gente dizer o que quer também está a perceber perfeitamente o que é que não quer. Sim, aprendi muito sobre os meus limites, no sentido, por exemplo, percebi que na altura tinha uma estrutura emocional em que ao trabalhar com crianças em risco era-me difícil desligar e sofri muito com muitas situações de impotência. E isso são só coisas que a gente aprende quando passa por elas, não é? Não é a ler num livro. Sim, ou não, de todo. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu percebi em mim é que, sendo a mais nova na altura no município, né, e na equipa, eu nunca me disse a mim própria isso de, olha, eu sou a mais nova, então, pelo contrário. Portanto, eu nunca me foquei na minha idade e, aliás, as pessoas também esqueciam-se disso, eu acho que pela minha paixão, pelo meu sentido de contributo. Diziam, então estás na função pública agora, isso deve ser das 9 às 4. Não, eu disse, não é das 9 às 4. E não era mesmo, ou seja, quer dizer, na altura, solteira, sem filhos,
apaixonada por o que eu fazia, é que não era mesmo das 9 às 4, não é? Portanto, e só eu acho que as pessoas às vezes não têm noção que muitas profissões têm muito trabalho de casa. Sim. Muito trabalho de casa. Portanto, para eu encher se calhar o meu dia com consultas a crianças e adultos e com reuniões e com formações, significa que onde é que eu vou corrigir os testes que eu apliquei, preparar as sessões que eu dei e que vou dar, preparar as próximas formações. Portanto, de repente o dia expande-se. Mas isso foi importante. Eu vivi 2 anos nas Caldas da Rainha, portanto na altura saí de Lisboa e fui para lá e percebi também que não queria isso para mim. Lembrava-me demasiado o Funchal. E percebi que era um ser demasiado livre para cidades pequenas, nada contra Caldas da Rainha, mas eram coisas... Quis voltar e, portanto, o último ano ia e vinha, todos os dias, mas são coisas pequenas, André. Por exemplo, lembro-me na altura de estar a almoçar sozinha e de virem pessoas, estás à espera de quem? Ninguém. Estou a almoçar sozinha. Queres que eu fique aqui contigo? Eu, não necessariamente. Estou bem, eu estou bem. Estou na minha própria companhia. Eu não sei o que é que isto é do quê, mas para mim é mesmo muito importante e sempre foi, sabes, ser uma anónima numa multidão, ter o meu espaço, e sempre desenvolvi ao longo, depois da faculdade, não foi imediato, mas acabei, isso foi uma grande aprendizagem. Se no primeiro ano, imagina, uma vez por mês estava a ir à Madeira, cheia de saudades dos pais e da ilha. E depois não foi bem assim, depois foi-se reduzindo. Depois foi-se reduzindo e ali no 3º ano, 4º ano, foi-se dando realmente não só aprender a estar sozinha, como gostar e apreciar de estar sozinha. Então este tipo de comentários, para mim... Pronto, não se encaixam com a minha forma de ser. E percebi, olha, foi uma ótima experiência estar aqui na proximidade, vamos continuar este projeto profissional, mas vamos regressar para Lisboa como a base, e assim foi, e pronto. E a que dada altura é que decides lançar o teu próprio projeto? Então, quando venho para Lisboa, fico 7 anos integrada nesta clínica e nesta equipa, e foi assim uma experiência inacreditável. Aliás, o nome de 2 pessoas estão aqui neste livro, na parte dos agradecimentos, mas as equipas e as empresas são como as pessoas, são como os sistemas conjugais e familiares, são dinâmicos. E às vezes existem situações que marcam traumaticamente um sistema e que depois disso o sistema muda e pode mudar em muitas direções. E foi o que aconteceu. E, portanto, na reta final, eu claramente senti que não estava alinhada com o sistema e eu e acho que qualquer pessoa saudável não se deve deixar estar num sítio onde se sente simplesmente presente, onde se sente desligada, desmotivada. Portanto, eu amava tanto aquele projeto que quando comecei a sentir isto, inclusivamente comecei a colocar em causa a minha própria vocação, de será que eu ainda gosto disto, de psicologia? Eu acho que pus tudo em causa, menos a minha ligação ao projeto. E foi um dia em que claramente este pensamento ficou assim em letras garrafais de Filipa, tem a ver com o projeto. E que eu tive que reconhecer isso. E tive que ter a coragem de reconhecer isso. E depois de exercer e comunicar a minha decisão, portanto, com essa coragem também, difícil. E sem certezas do que é que viria. 0 certezas. E isso na altura, várias pessoas à minha volta que me amavam disseram-me, não acho boa ideia, o mercado é instável de psicologia, tu vais fazer o quê? Vais abrir um consultório e depois? Tu aqui já provaste o que vale, estás integrada numa equipa, atenção, não acho mesmo nada boa ideia. Não é que eu não confie no teu talento, mas tenho uma noção de realidade do mercado real em Portugal. Olha como é que as coisas estão. Portanto, isto foi, esta minha decisão foi em novembro de 2016. E muito estes comentários, depois quando eu comuniquei internamente, houve também estas perguntas de então qual é que é o teu projeto? Vais para onde? Já tens então tudo definido? Não tenho, o que às vezes parece que é uma mentira, mas não era. E a que é que a gente se agarra quando não sabe bem o que é que vem, mas só sabe que onde está também não é o lugar? Estás a gostar deste episódio do podcast? Então não percas os livros Faz Acontecer Volta ao Mundo e Faz Acontecer Portugal, com mais histórias de gente altamente inspiradora que muito faz acontecer. Olha, eu na altura, para te ser muito franca, agarrei-me muito a 2 valores. Agarrei-me ao valor de respeito,
que é um valor basilar para mim, e eu senti que não me estava a respeitar o suficiente se continuasse ali. E também porque havia outros indicadores, e durante aquele ano de 2016 eu apercebi-me que desenvolvi um problema de tiroide, a tiroidite Hashimoto, que normalmente é uma doença autoimune. Sim. Que está muito associada a um excesso de stress, a um estilo de vida demasiado estressante, e que pode haver uma correlação depois com problemas de fertilidade. Então, por um lado, eu senti que as minhas análises, que a minha saúde física e psicológica, porque me sentia completamente exausta, drenada, portanto, clinicamente a cumprir com critérios de burnout, me dizia, respeita-te, e o respeito é mesmo basilar, e depois agarrei-me a este sonho de eu quero muito ser mãe, então não há nada que possa compensar eu atropelar esse sonho. E foram esses dois valores que me deram, eu acho que este motor. E claro que eu acho que na altura o meu atual marido, com quem eu tinha casado nesse ano, o facto de ele sim, num deserto de descrença, ter-me dito, eu estou cá, eu suporto as contas, porque eu tenho este lado responsável, portanto empreender sim, mas sem falhar com coisas importantes, eu seguro as contas, estamos aqui durante um ano, está tudo certo, isso foi importante. Pois, estava eu a pensar quão importante é termos ao lado alguém que, sim, que acredita tanto como nós, não é? Isso fez diferença. Eu acho que ele não conseguia visualizar, mas que acreditava em mim. E, portanto, em fevereiro de 2017 nasce o embrião daquilo que é hoje a Academia Transformar, em que sou eu a alugar uma sala na Avenida 5 de Outubro, sozinha, mas não isolada, portanto a trabalhar com vários profissionais de saúde. Isto é super interessante, estás a contar isso, porque muita gente se calhar hoje vai ao site ou vê-te a falar numa palestra e acha que começou hoje, acha que aquilo quando começou já era como está agora. Não, começou assim, começou comigo até num exercício de empoderamento na altura, André, de que móveis é que eu vou escolher para o meu gabinete? Será que eu sei escolher móveis? Sabes? Será que eu sei escolher móveis? Eu lembro perfeitamente quando fiz o meu site, e fiz o meu site, portanto, já 2 meses depois, porque lá está, não havia nada. Fiz em abril e fiz, lá está, foi o meu marido que o programou, ele é esta área, e que o programou, e depois tive uma grande amiga nossa, que é da área da comunicação, de 2 amigas que são da área da comunicação, no sentido de perceberem, e lembro-me de estar a chorar a fazer o site, quando elas me diziam, olha Filipe, se calhar podemos pôr esta frase de uma forma diferente. Eu assim, então eu já nem comunicar eu sei, comunicação que é um forte supostamente em mim. Portanto, foi um processo muito sofrido. Solitário também? Solitário nesse sentido em que claramente nem toda a gente compreende essa escolha e acham que depois tu queres holofotes. E eu nunca quis holofotes, o que eu quis foi nunca me afastar do meu propósito, que é precisamente contribuir. Mas para eu contribuir, eu preciso de estar bem, senão eu não vou conseguir contribuir. Eu preciso de ser coerente, isso é outro valor muito importante para mim. Então o projeto começou assim, deste ponto zero, mesmo deste ponto zero, claro que já com alguns anos de experiência profissional e com uma rede de networking, obviamente, de pessoas que já me conheciam. Sim, mas é literalmente do zero. Mas é literalmente do zero. Como estás a alugar uma sala, o marido a ajudar a fazer o site. Sim, tudo. Uma amiga designer a me ajudar a fazer os cartões e o logotipo, porque vamos lá ter um logotipo. Do zero, a criar na altura um canal de YouTube com outro amigo meu, porque eu gostava de comunicar e, portanto, lá fizemos uns vídeos para o YouTube que duraram ainda... acho que 2 anos, e foi um processo que me divertiu, mas que na altura não havia propriamente psicólogos no YouTube. Comecei também em fevereiro o meu Instagram, que também não havia praticamente psicólogos nenhuns, e com aquelas vozes, lá está a tal estação crítica de estás a colocar uma citação e a comentar a citação, isso é pouco científico, será que isto faz sentido de uma profissional de saúde mental? Psicóloga, isto. Sim, eu lembro em 2012, 12, quando comecei a ir à televisão, de alguns colegas meus, de um lugar também de gentileza e preocupação, me dizerem coisas como, epá, Filipe,
não sei se estiveste bem. Disseste o que qualquer pessoa podia ter dito. E eu dizia, mas eu não estou num congresso, eu estou num programa de daytime. Claro. Eu tenho que falar português, não psicologias, porque senão as pessoas não me vão compreender. Então isto foi um caminho solitário muitas vezes, André. Efetivamente, aquilo que hoje é a tendência, na altura não foi. Na altura não foi. E foi um caminho solitário. E hoje a Foi um caminho academia, solitário. para quem não conhece, o que é que faz, o que é que tens, quais são as principais Sim. valências, conta-nos onde é que se encontra na net, nos Instagrams, Sim. conta-me tudo. Olha, a verdade é que... Tens a tua página, não é? Sim, Pronto, é que essa é a primeira. o embrião originou a Academia Transformar e, portanto, foi-se agregando um primeiro profissional, um segundo profissional, um terceiro profissional e houve sempre esta missão que continua a ser, que é esta missão de promover mesmo competências emocionais e sociais que escasseiam tanto, porque sem isso nós não conseguimos empreender, fazer decisões conscientes, cuidar de nós sem culpa, não conseguimos ter relações saudáveis uns com os outros, até em termos de comunidade, fazer mudanças que nos acrescentam. Então hoje a Academia Transformar realmente esta empresa. Nós temos sede em Lisboa e consultório em Lisboa, mas também estamos presentes no Porto e em Casal de Câmara, ali entre Loures e Odivelas. Estamos presentes online e, portanto, trabalhamos com muitos portugueses espalhados um bocadinho pelo mundo, com ilhas portuguesas também. Incluídas, que dá muito jeito. E temos muito estes três eixos. Temos o eixo de saúde clínica, em que no fundo temos as consultas, seja de terapia individual, terapia de casal, de medicina, de nutrição, porque eu acredito e sempre acreditei numa saúde transversal e integrativa. Portanto, eu sou aquela psicóloga que vai pedir e perguntar por análises clínicas e as pessoas ficam um bocadinho a olhar para mim porquê, mas tem tudo a ver e depois eu explico porquê. Temos um segundo eixo que tem a ver com as organizações e com as empresas, em que lá está, procuramos no fundo, disseminar estas sementes de saúde psicológica, levando literacia, levando formações e eventos para as empresas, e um terceiro eixo, lá está, de formação em qualquer contexto digital, presencial. E hoje, pronto, somos 40 profissionais de saúde, alguns já contratados aqui de toda a equipa core de gestão e é assim um sonho que se vai tornando realidade, porque se vai sempre atualizando. Portanto, eu acho que é um sonho em construção permanente. Há uma pergunta que eu costumo fazer no fim aqui dos podcasts, mas vou fazê-la agora porque acho que está a fazer sentido, que é, se tu pudesses olhar um bocadinho para trás e falares com aquela Filipa nos 18 anos, não é? Que estava ali a entrar para a faculdade, se lhe pudesses dizer alguma coisa, sabendo o que sabes hoje, o que é que dirias? Eu olharia mesmo nos olhos dela e diria: vais ter muitas dúvidas, mas não duvides do essencial. Tu tens valor e tu és capaz. Isso é muito. Eu também faço algum trabalho com. Às vezes a malta procura mesmo informalmente e tu tomas um café com as pessoas e nada do ponto de vista clínico, mas percebes, é intuitivo, percebes o que é. E nota-se que as pessoas não dão valor a si próprias, não veem que aquilo que te fazem importa e aquilo que fazem pode acrescentar, não é? E por isso esse automotivação, autoforça, É muito importante porque lá está, eu acabo por chegar aos 18 anos com uma história de muito boa aluna. E isso teve um lado muito bom, mas teve um lado muito de grande armadilha, que é, eu chego aos 18 anos a acreditar que o meu valor se mede por notas. E é daí que vêm muitas inseguranças e muita busca por perfeição, porque eu não quero desiludir o outro, por um lado, porque eu não quero que o outro deixe de gostar de mim, porque se calhar aquilo que eu sou é aquilo que eu faço, que é estudar e ter boas notas. Então pode parecer estranho como é que uma pessoa de 18 anos como eu, que tinha amigos e que tinha excelentes notas, tinha tantas inseguranças cá dentro acerca do seu valor pessoal, mas no meu caso teve sempre muito a ver com isto, com as pessoas esperam muito de mim e eu passei a ouvir coisas como tiveste um muito bom, ótimo, mantém para a próxima. Não fizeste mais do que a tua obrigação. Tiveste um 18, está ao nível das tuas competências. Então, uma das minhas recentes conquistas nestes últimos talvez 2, 3 anos é começar a conseguir celebrar conquistas minhas, porque foi mesmo muito difícil para mim e eu tenho um lado meu que ainda é,
mas estou claramente nesse processo de parar e celebrar e me dar mérito. E eu digo sempre às pessoas, quando eu me reconheço valor, eu não me estou a superiorizar a ninguém. Eu só estou a dizer, aqui conquistaste isto, parabéns. Agora para só um bocadinho para celebrar. Antes de, e agora a próxima meta, o próximo destino. Senão isto parece que nunca acaba, não é? Nunca acaba, sabes? Nunca acaba. E eu fiquei muito refém disso, de nunca acaba, de uma insatisfação crónica, uma desvalorização permanente e vem muito deste histórico. Por isso é que eu diria, isto está Filipa, 18 anos. Boa, é super interessante. Olha, Filipa, tu tens feito muitas aparições em vários, seja em palestras ou conferências, na televisão também. Quais são assim as principais, vou dizer, dicas, ensinamentos que tu podes dar a alguém que esteja no momento em que quer fazer acontecer, mas... Um livro, uma palestra. Sim. Sim, olha, primeiro no fundo, tu perceberes aqui um bocadinho até no modelo do Ikigai japonês, o que é que te move? Tu queres dar um contributo em quê? Portanto, tu queres contribuir à tua volta, porque há muitas coisas e há muitas áreas em que nós podemos contribuir. O que é que te move e tu queres acrescentar valor em quê? E isso como é que se cruza com as tuas paixões e com as tuas competências até académicas, competências que tu possas, entretanto, adquirir? Qual é que é esse triângulo? O que é que tu encontras? E no fundo partires daí, e se a resposta for tenho muito esta paixão, quero contribuir aqui, mas não tenho competências técnicas, ok, vai buscá-las. Portanto, isso a ideia não é que isso seja um stop, isto é uma vírgula, continua. Mas acho que essa clarificação de eu quero contribuir para quê é fundamental. E partir deste princípio do contributo e não de eu quero me destacar ou eu quero ser o melhor ou a melhor em quê. Porque deixa-me perguntar-te isto, quando tu descobres o para quê, o que é que isso te dá? Isto dá-me uma resiliência, uma capacidade, lá está, de receber 97 nãos e continuar a perguntar, posso? E de até receber nãos, que recebo muitos, e de pensar, é porque não tinha que ser, mas vamos lá, voltar à estrada. Portanto, eu acho que me dá muita resiliência e acho que também me dá um grande sentido de verdade. E esse, eu acho que já é um segundo ponto, que é, para mim, quem sobe a um palco, quem tem o privilégio de subir a um palco, quem tem o privilégio de escrever um livro, às vezes dizem, hoje em dia toda a gente escreve um livro. Para mim, continua a ser um privilégio e um sonho. Claro. Concretizado, portanto, eu não tenho isto como uma banalização. De cada vez que tu consegues ter um órgão de comunicação social a te dar voz, que eu acho que é um privilégio, é também uma responsabilidade. Então eu acho que uma das coisas que é importante é tu regulares e te posicionares como instrumento e não como superstar. Isto não é sobre ti, isto é sobre o que tu queres passar. E eu acho que isso até cruza com a autorregulação, porque muitas vezes as pessoas dizem-me, tu não ficas nervosa? Eu digo, sim, eu tenho uma percentagem de mim que fica nervosa, mas uma das coisas que mais me acalma, André, é pensar, isto não é sobre mim. Ou seja, isto não é sobre a minha roupa, isto não é sobre o meu cabelo. Mensagem, isto é sobre a minha mensagem, isto é sobre o impacto que eu vou, ou que quero, suscitar nestas pessoas e que vou dar o meu melhor mesmo para isso. Então é quase transformar um eventual nervosismo em responsabilidade. Exatamente, exatamente. Mas que ao mesmo tempo o facto de não ser sobre mim, eu fico muito mais nervosa a tirar fotografias, que é uma coisa estática. Fico super nervosa a tirar fotografias, não sei onde pôr as mãos. Porque aí tenho consciência que é sobre mim. Ninguém está a falar. Por exemplo, aqui a falar contigo, ou mesmo numa televisão ou num palco, eu estou bem, porque não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre aquelas pessoas, é sobre aqueles olhares, é sobre aqueles corações, é sobre o que é que esta frase, esta mensagem pode suscitar no momento a seguir. E isso vale tudo. Então, eu acho que é uma das coisas que ajuda muito neste caminho, de regulares o teu ego, de isto não é sobre ti. E isto acaba até por acalmar o síndrome do impostor e todo o nervosismo e ansiedade de desempenho que possa surgir, porque não é sobre também só uma palestra ou um podcast, isto é uma maratona. É transversal, não é? É transversal, não é
um momento. Isso. E não é só sobre ti. Boa, Tu és um boa. instrumento. Olha, eu tenho aqui umas perguntas que costumo fazer no fim, que são assim de resposta rápida, mas depois podes explicar. Eu não te as disse previamente que era mesmo para Fazer ser a espontâneo. primeira coisa. Exatamente. Claro. Olha, então a primeira. Um não que te tenha impulsionado. Dizeram-me que eu não era capaz de ter a minha própria empresa. Disseram-te isso e tu... vais ver agora é que é. Impulsionou. E o facto de me dizerem que eu também não podia ser mãe, empresária e profissional ao mesmo tempo também me impulsionou bastante. Mas dirias que é quase transformar um não em motivação? É isso? É Sim. fazer disso uma força e não... se calhar a pessoa tem razão. Sim, na altura foi um grande motor, até em termos de representatividade, porque eu tenho para mim que aquilo que eu sou capaz de fazer, outros também vão conseguir. Eu posso contribuir para isso, e aqui especificamente falando sobre mulheres, empreendedoras, empresárias, mães, há falta de representatividade, e eu já senti muitas vezes isso ao entrar em algumas salas, uma psicóloga, mulher, relativamente jovem, que tem uma empresa. Cara laroca, será que é mais do que isso? E isso motiva-me, não me assusta, motiva-me. Por acaso não te fiz uma pergunta, interrompendo aqui as minhas, que já sei a resposta, mas gostava que tu contasses. Porquê é que o teu livro é Síndrome da Impostora? Sim, tem a ver com isto. A prevalência da maior parte das investigações mostra que a prevalência do fenómeno de síndrome do impostor é maior em mulheres. E daí também ter resolvido escrever no feminino de uma mulher para outras mulheres, embora de uma mulher para o mundo, e portanto não é uma exclusão de homens, muito pelo contrário, mas foi no fundo também me escutar e querer ser coerente comigo e sentir, eu quero escrever este livro no feminino e portanto mas há claramente vou uma dedicá-lo. prevalência mais nos homens, existe, mas há uma prevalência nas mulheres. De todas as investigações, sim, há uma prevalência superior nas mulheres. Por exemplo, ainda agora um estudo recente mostrou que, por exemplo, nas mulheres profissionais até executivas, com cargos de média e alta liderança, cerca de 75% reportava queixas daquilo que 75%? 75% de síndrome da impostora. E há muitas mulheres, que há muita investigação também a mostrar isso, por exemplo, na casa depois dos 40 e 50, que inclusivamente deixam de ocupar certos lugares de liderança e chefias por se começarem a questionar muito, por exemplo, com fenómenos associados à menopausa e com tudo o que isso traz, ao envelhecimento, e questionam-se de uma forma tão tóxica que acabam por se afastar de posições que eram totalmente capazes, mas que se calhar estavam numa fase da vida a necessitarem de outro tipo de suporte. Mas esta data de validade nas mulheres é uma coisa ainda muito pesada, data de validade para seres mãe, para teres uma determinada imagem. Daí no feminino. O teu contributo, ok. Um erro assim engraçado, alguma coisa engraçada que te tenha acontecido enquanto empresária, empreendedora e com o qual aprendeste? Ui, tantos. Um erro curioso, deixa-me cá ver, é difícil só escolher um, porque já foram muitos. Mas eu acho que um erro curioso, que foi um superpoder até determinado ponto, mas depois passou a ser erro. Eu acho que uma das coisas que me trouxe onde me trouxe foi não ter contratado recursos demasiado precocemente. Portanto, eu não tive medo nem vergonha de ir abraçando várias áreas da empresa para garantir sustentabilidade. Mas houve um erro em algum momento em que era preciso delegar e eu não deleguei. Portanto, eu acho que esse foi um erro. Isso atrasou o crescimento e pronto, acho que sem dúvida sobrecarregou de uma maneira que não era necessária. É engraçado, porque quando nós queremos criar um negócio, somos psicólogos e depois queremos criar uma clínica, nós continuamos a ser psicólogos, eventualmente até na prática clínica, mas temos que ser muitas outras coisas, temos que ser um bocadinho de contabilistas, fazer um bocadinho de marketing, não é? Temos que ser gestores e isso são competências que depois temos que ir adquirindo de alguma forma, não é? Sim, e portanto acho que esse foi, até acho que foi de um lugar, portanto lá está, por um lado foi uma boa prática, mas acho que depois a seguir entrei rapidamente do tenho que ser boa em tudo. E isso atrasou depois o processo de delegar, ou pelo menos algumas posições desde ter criado. Então pronto, eu diria que um dos erros foi ter se calhar delegado um pouco demasiado tarde algumas coisas. Alguma palavra ou frase que digam sobre o síndrome da impostora que te deixa assim irritada?
Por exemplo, quando dizem isto é só uma questão, isto são modernices, isto é tudo uma questão de força de vontade, ou as pessoas querem ou as pessoas não querem. Deixem-se de coisas. Sim, deixem-se de mariquices e de fragilidades. Ou então quando dizem, pois, isso é daquelas coisas que as mulheres sofrem, não é? Porque são muito emocionais. Isso irrita-me bastante. Isso irrita-me bastante. Ok. Último, que tem a ver também com o celebrar. Tens assim algum pequeno luxo ou algo que faças para celebrar? Olha, tenho algumas coisas, assim, escrevo e portanto gosto de escrever naqueles momentos em que estou mesmo feliz e, por exemplo, quando saí da apresentação do livro, fiz ali um journaling para não me esquecer daquilo que tinha sentido. E vou tendo este caderno informal de algumas notas. Gosto de reunir um grupo nuclear de pessoas e celebrar isso com elas, também gosto. E gosto, se calhar de vez em quando, de dizer, olha, agora que isto correu bem, vamos marcar a próxima viagem. Portanto, qual é que é o próximo destino? Porque... As viagens é um reward, não é? Uma gratificação. É uma grande gratificação, sim. E eu acho que se calhar o último, mas que eu diria que pode ser o primeiro, que é chegar a casa, e eu tenho 2 filhos e o mais velho está com quase 7, e portanto viveu este livro já de uma forma muito mais interessante, e celebrar as conquistas com ele é uma coisa inacreditável. O livro teve no top 10, por exemplo, da FNAC durante algumas semanas, e ele vibrou com aquilo como se o clube dele tivesse ganho o campeonato. Ele disse, mamãe, o teu livro não está no top 10. E disse, pois está, mas já viste como é que é possível? Depois brincávamos com aquilo. E realmente isto, a o que é que é? também aparece ali aos olhos dos nossos. E aí é uma expansão, mas também o processo depois de, olha, já saiu do top, estás triste? Não, estou contente por ter estado, porque o primeiro nem esteve. Isso. Não é? E então celebrar com o núcleo duro é assim muito importante. Boa, Filipe, olha, muito obrigado. Obrigada, André, foi um prazer. Obrigada. Obrigado.